Habitual às 18 horas, todas as sextas-feiras, estreia um programa novo da Unintertech, o Centro Universitário Internacional Uninter, trazendo para você cursos técnicos. Hoje, especialmente, falaremos não sobre os cursos técnicos, mas também uma forma de se achegar ao saber por intermédio do Pré-ENEM. Pré-ENEM que é parte inerente da escola técnica, porque você pode fazê-lo gratuitamente. Então, além de cursos técnicos, a Uninter oferece, sim, um preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio gratuitamente. www.uninter.com/ENEM. Inscreva-se e acompanhe conosco 400 videoaulas. Hoje, Ciências Humanas. Estou ladeado aqui pelos colegas de longa data das Ciências Humanas, que são professores titulares do nosso Pré-ENEM e conversarão um pouquinho exatamente sobre esse horizonte da possibilidade de termos o Enem em janeiro do ano que vem. Nós estamos no desfecho desse 2020 e com alvíceras chega o 2021. Então, pela ordem alfabética, o professor Laércio de Mello da UAR da Graça. Como vai, Laércio? Tudo bem? Sempre bem? Sempre bem, amigão. Sempre bem. Bem-vindo, então. Firmes aqui. Ativar. E do outro lado, temos a figura do seu querido amigo. Pode apresentar, por favor? Você quer começar pelo apelido ou pela... Pelo apelido, alcunha? porque a alcunha sempre é mais interessante. É uma fruta, né? Frutas. Uma fruta, encontra-se nas quitandas. Sempre feiras livres. Direito de resposta vem daqui a pouco. E já foi um problema econômico, deixou uma presidenta... Em maus lençóis. Em maus lençóis, porque a inflação subia por causa dessa fruta. Qual é a fruta, professor Laércio? Um tal de tomate. Tomate. Com direito de resposta, professor Oswaldo. Olá, meu amigo. Que bom estar aqui com vocês. Que bom estar com você, Como vai? Marlos. Exatamente. Né? Então, somente com você. E já que foi apresentado dessa forma, eu, Oswaldo Siqueira. Não, Tomate Oswaldo Siqueira. E é claro, fui apresentado por quem? Ora, por quem? Pelo nosso Wolverine Tupiniquim. Tem uma figura que está aqui do lado. As ciências humanas e a redação, batendo um papo às linguagens necessariamente. Amigos, é esse ambiente que levamos, você assiste conosco essas videoaulas, você tem todo o trabalho feito pela equipe da Unintertech nesse preparatório para o Enem. Então, entenda, o preparatório para o Enem está dentro da escola técnica, é uma das ramificações, é um dos cursos que oferecemos gratuitamente. E temos diversas aulas nas quais vocês interagem, né, amigos, já de longa data. Aí, um modelo diferente de aula, diferente no sentido que, por exemplo, uma das aulas que gravamos, o professor Oswaldo e eu, nós discutimos a parte que estava ligada à história e a parte que estava ligada à geografia, e sempre umas matérias se complementando, para fazer o aluno a pensar, não naquelas gavetas. Eu estou dizendo que é ruim você ter conteúdo, Sim. É importante você ter conteúdo, mas o Enem não cobra apenas o conteúdo, o Enem cobra de você conexões, né? Não é simplesmente ser interdisciplinar, mas a quantidade de conexões que um aluno consegue fazer quando ele está respondendo determinadas Perfeito. questões. Olha, hoje você está assistindo esse programa e nós estamos aqui há cerca de 60 dias, um pouquinho menos, do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, pode ser que você esteja nos assistindo um pouco mais adiante, esteja ali já aos 40, 30 dias do exame do Enem, não, do Exame Nacional. Em princípio, ele está confirmado. Não há nenhuma situação, né, Oswaldo, que contraria as provas presentes nos dias 17 e 21. Então, qual é a função do estudante nesse ano? Preparar-se e entender a composição. Vamos colocar um tema para nós, um tema desse ano, né, que é justamente o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade. E aí vem a questão, será que a sustentabilidade estará presente na prova do Enem? E se estiver, não é, necessariamente, quais as ramificações possíveis que a história pode trazer sobre uma sociedade sustentável ao longo dos séculos e, da mesma forma, a geografia e a geopolítica, na qual o Laércio defende de que maneira a geopolítica e a geografia estão inseridas ali nesse contexto de sustentabilidade. Começando contigo, Oswaldo. Veja, a gente pode analisar esse assunto por diferentes ângulos e ao longo da história nós podemos ver diferentes momentos em que não tivemos lá esse olhar sobre a sustentabilidade, né? Algumas nem sociedades... se sabia esse conceito, né? Exato, isso é um conceito nem moderno. se tinha esse conceito. Vamos nos lembrar, por exemplo, dos indígenas na América, os nossos indígenas aqui, quando chegaram os portugueses, né? Quer dizer, você teve ali o momento do escambo,
né, da troca de os portugueses traziam alguns produtos e trocavam com os índios o pau-brasil. Né? E nós tivemos um momento durante 30 anos em que praticamente se extinguiu o pau-brasil no nosso litoral. Né? Havia a ganância portuguesa, como todos nós colocamos, lógico que havia ganância, mas também não havia uma total percepção dos indígenas com relação à retirada da madeira e o que efetivamente eles estavam fazendo. Por quê? Porque não se tinha ainda uma percepção clara deste conceito. Se voltarmos lá para trás, lá para a Roma Antiga, né? A Roma Antiga nos mostra momentos em que eles se aproveitaram de determinadas regiões, quase que eliminando da face da terra alguns animais. Sim. Porque eles buscavam esses animais para os jogos, por exemplo, no circo romano, e no final das contas, alguns animais de determinadas regiões quase desapareceram já na antiguidade por conta de não cuidado com o meio ambiente. Então a gente pode perceber que em diferentes momentos nós não tivemos esse cuidado. Mas por outro lado, se nós pensarmos na formação de Curitiba, né, nós tivemos um senhor que veio para cá, chamado Ouvidor Pardinho, bem interessante, que ele, quando chegou aqui, foram estipuladas as primeiras leis em relação ao município de Curitiba. Sabe qual foi uma das primeiras leis colocadas? Manda, professor Oswaldo. O cuidado com o rio. Então isso já é um conceito de sustentabilidade. De certa forma, sim. Nesse sentido, Lécio, o que se percebe, sobretudo na geografia, quando houve e há localidades em que a ideia de sustentabilidade, o conceito existe. Para outros não, simplesmente vai se desenvolvendo como quer. Vamos fazer uma leitura rápida. Quem viu... você não precisa ter visto, você pode ir hoje a uma biblioteca pública, o pessoal mais jovem, pode ir a uma biblioteca pública. Eu sempre dou esse exemplo tentando mostrar que a coisa está próxima a nós. Quem estudou nos anos 70, ensino fundamental, ensino médico, naquela época tinha científico, segundo grau, via, tanto em geografia quanto ciências ou biologia, a seguinte definição de água: elemento natural e renovável. Pode ver, todos os livros didáticos traziam isso, e era pergunta de prova. Os professores perguntavam, né, nós vivíamos um momento que a ciência, as disciplinas eram descritivas, o professor perguntava e você respondia, você decorava a resposta. Água, elemento natural e renovável. Perceba que passou os anos 70, os anos 80, entra nos anos 90, a água deixa de ser renovável. Ela continua sendo um elemento natural, mas deixou de ser renovável. Não tem mais essa definição de água renovável. E nesse sentido, a ausência do conceito de sustentabilidade, quando você não preserva. Porque, veja, nós só aumentamos a sujeira na água, a natureza não consegue devolver mais a água limpa, pelo tanto que nós sujamos, ou seja, nós não aprendemos o que é ser sustentável. Nós não conseguimos tornar as coisas sustentáveis. Porque está no nosso imaginário. Se você for fazer uma leitura desde o Gênesis, o ser humano sempre se achou o dono de tudo. E aqui as coisas estão para me servir e eu posso usar à vontade. Justamente, mas aí a junção, né, das ciências humanas com as linguagens. As pessoas sempre procuraram as imediações de rios, não, colegas? Sim, todas nasceram para rios. Então isso explica para qualquer indivíduo por que temos tantos problemas com rios. Quando olhamos mas não pode ser esse o problema, Marcos. Não, digo, mas por que não deveria ser se as pessoas tivessem cuidado? Sim, porque mas muitos rios... uma das maiores cidades do mundo, Nova York, está do lado do rio. Rio Hudson. E não se joga uma gota de esgoto no rio. A minha pergunta, a tua casa, para onde vai a hora que você aperta a descarga, ou você puxa aquela cordinha, e você vê os seus restos mortais desaparecerem? Restos mortais. Pô, restos mortais é uma boa definição. Não tem que falar a verdade. Uma boa definição. Foi embora para onde? Para a lateral da sua rua? Ou teve uma coleta separada? Se você não ligou, a culpa é sua. Não é do prefeito, não é do governador. E não é do presidente. É culpa minha como cidadão. Certo. Que não cobram
né? Mas justamente, todos são afetados. Sim, o problema é daí que a você produtividade você tá prejudicando exatamente. todo mundo. É o que se conta claramente em nossas praias. Em muitas das nossas praias, você está ali faceiro, tomando banho, só quando você dá uma caminhada 100 metros para a direita, 100 metros para a esquerda, tem esgoto ali. Mas isso é uma percepção que o homem sempre teve em relação ao meio ambiente. Historicamente, você vê que o homem, ele sempre se apropriou do meio ambiente. Dos meios naturais, indiferente de cultura, né? Vamos imaginar a Índia. O rio Gange é o rio que é sagrado para eles. Sim. No entanto, se tornou um dos rios mais poluídos do mundo. Então, onde é que está o sagrado aí? É até uma contradição imaginar que, ao mesmo tempo, é um rio sagrado e o mais poluído. Aqui em Caiobá, Matinhos... Praias paranaenses, pensando em praias paranaenses. O cara puxa a descarga, mas ele chega antes... Os seus restos mortais chegam primeiro na praia antes do que ele. Né? E a pessoa não percebe isso. Ela não reclama ao ponto... Reclama para ela, dizendo, eu preciso que esse esgoto seja tratado. Eu preciso... Por quê? Para não sujar a praia para os outros e para mim. Sem dúvida. E é o mesmo com os rios. Curitiba tem um dos rios mais poluídos do Brasil, só perde para o Tietê e Pinheiros. E a culpa é de quem? É minha, é sua como cidadão. E o grande ponto fundamental nisso tudo é que a natureza, ela não precisa de nós. Nós é que precisamos dela. Sim, esse conceito vale muito a pena você... Por que discutir sustentabilidade? Porque é inerente às avaliações. Você pode ter questões de sustentabilidade na prova de ciências da natureza, você pode ter na prova de ciências humanas, você pode ter na prova de linguagens, pode ter na prova de matemática e pode ter na avaliação de redação. Então, qual é a importância desse conceito? Ela perpassa todas as áreas. E perceba que vai, como o Laércio disse, vai além das leis. Como eu disse, o ouvidor Pardinho colocou em lei. E no que viraram os rios? Foi colocado em lei nos primeiros momentos de Curitiba como vila. E o que viraram nossos rios de Curitiba? Rios mortos. Rios mortos, em sua maioria debaixo da terra, literalmente, subterrâneos, as estradas, as vias passando pelos rios, e nós temos uma situação que um dia cobrará um preço. Então, e um dos preços são as enchentes. Não é, Léo? Você fala isso, quando vem à tona, alguma coisa vem dali. Eu lembro quando se aumentou, abre aspas, a calha do rio que passa embaixo da rua Carlos de Carvalho. Visivelmente, eu falei, essa calha não dá... Não vai dar conta. Não dá conta. Para você de outras localidades, Carlos de Carvalho é uma das ruas aqui centrais de Curitiba, né? Perpassa vários bairros e tudo mais. Agora me veio a memória, eu lembro que naquela mesma noite, a repórter que fez a matéria que passou no meio-dia, era uma colega, eu encontrei com ela à noite e falei, essa matéria foi... Eu ainda falei assim, essa matéria foi paga, né? Foi muito ruim. Não, assim, você está dizendo que... Eu falei, olha, tinha que ter questionado o prefeito, porque isso aqui em pouco tempo vai vazar. Não se passaram, né? 15 anos, hoje qualquer chuvinha, Carlos de Carvalho transborda. Vamos trabalhar com a seguinte ideia. Esse é só um exemplo, né? De outras cidades, você de outras cidades, é só um exemplo. Ruas que, quando há uma chuva torrencial, simplesmente elas viram lago. Vamos entender uma coisa, quando a gota d'água bate numa árvore, numa chuva ela bate na árvore, ela lentamente escorre pelo tronco da árvore, lentamente ela infiltra no solo e demorará 3 meses para chegar no rio, dependendo da distância que ela estiver. Agora, quando não tem árvore, quando não tem solo, só tem asfalto, concreto, calçada, em minutos ela está no fundo do rio. E a calha não resiste. Então, a impermeabilização do solo, que é um elemento fundamental. Exemplo, Curitiba está num ponto onde estão as nascentes dos rios do Paraná. A Serra do Mar é um divisor de águas. E se você olhar, o nosso litoral é estreito. De cada 100 rios que nós temos, 97 vão para o oeste e apenas, uma ilustração, vão para o litoral. E como nós estamos na nascente, a nascente é o local que menos tem água. Sim. Ou seja, quanto menos água infiltrar, menos água teremos. E automaticamente, a crise hídrica que nós vivemos agora não é porque simplesmente está chovendo menos. É porque não existe um meio de acumular água.
Vamos fechar esse primeiro bloco. Obrigado, professor Laércio. Na volta, professor Osório e professor Laércio, nesse tricotar de ideias, falando em termos de sustentabilidade, e alguns exemplos que a história trouxe, exemplos de sucesso, quando alguns povos entenderam que elas precisam viver o hoje pensando no amanhã, porque senão as coisas não vão funcionar. Viver o hoje, acreditando só no hoje, a ideia errada do carpe diem aqui, ou seja, vamos aproveitar a vida, certo? Só que nesse caso nós temos filhos, nós temos netos, nós queremos ter bisnetos no futuro e que eles sejam felizes herdando alguma coisa consistente. Você fica com o intervalo você está nas várias emissoras que compõem esse nosso trabalho belíssimo. TV Profissão, RMC TV, IES TV, TV Lumen conosco, parceria com a TV Evangelizar, são os vários canais, sempre às 18 horas às sextas-feiras e ao longo da programação você acompanha também pelo YouTube e pelo Facebook. Intervalo culturalíssimo, daqui a pouquinho voltamos, você está com o Unintertech. Olá, tudo bem com você? E então, está curtindo o nosso novo canal? Eu estou aqui hoje para te dar um recado muito importante. Pensando em todos os alunos que poderiam se prejudicar nessa época da pandemia, a Fundação Wilson Pickler decidiu disponibilizar mais de 400 aulas com conteúdos para Enem para todos os nossos telespectadores. Então, se você é aluno ou conhece alguém que esteja se preparando para o Enem, fique ligado em nossa programação, aqui no canal 15 da NET, ok? Até mais! Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa! Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Unintertech para você, segundo bloco. Você perdeu o primeiro bloco? Assista novamente. Dê uma olhada nas programações. Se você está com a IES TV, dê uma olhada na programação da IES TV, da RMC TV também, da TV Profissão. Dê uma olhadinha na TV Lumen, TV Evangelizar. Enfim, você tem as várias emissoras transmitindo este espaço da Unintertech, Centro Universitário Internacional Uninter. E, é claro, um agradecimento especial aos amigos que nos permitem estarmos no ar. Vai aqui um alô para o chanceler da instituição, professor Wilson Pickler, muito obrigado pela confiabilidade nesse trabalho. Também da mesma forma ao nosso reitor do Centro Universitário, o professor Benhur Gaio, e ao nosso comandante de atividades, o professor Jorge Bernardi, todos eles inseridos no contexto. Na ponta dos botões e dos instrumentos está o Super Kleber, com orientação do professor João Carlos Peters, que é o nosso magnânimo profeta desse trabalho. Nós vamos aqui brincando, mas é verdade. Ele é todo o artífice dessa organização. Um trabalho especial e muito obrigado, Peters, por essa caminhada em conjunto. E aqui dois dos irmãos que ladeiam conosco há muitos anos. Há muitos anos, há mais de uma década nós estamos juntos, os três, fazendo esse trabalho em favor dos estudantes e, sobretudo, no pré-ENEM Uninter, que é gratuito. É um curso que chega aos estudantes gratuitamente. E aí me perguntam lá, às vezes, mas tem que pagar alguma coisa? Não? Perguntam, mas quanto tem que pagar? Nada. Tem que estudar. Certo, mas no final... Só tem que se preparar. Vem um boleto ali no final para pagar? Nada. Não vem nada, é gratuito. uninter.com/ENEM.
inscreva-se. Você que quer se preparar 400 videoaulas. Quanto mais tempo você levar para se inscrever, mais tempo você perde ao não assistir essas aulas. Quanto mais rápido você fizer a sua inscrição, você terá acesso a muitas aulas com o professor Oswaldo, muitas aulas que ele protagoniza a história. Posso dizer a você que ele tem mais de 30 aulas gravadas conosco, você o ouvirá tracejando a história. O professor Lécio, da mesma forma, tem mais de 30 aulas gravadas aqui conosco, você também os assistirá, certo? Então venha para o nosso trabalho. Falando sobre sustentabilidade, não, professor Oswaldo, que exemplos a história pode trazer para o nosso aluno que ele possa usar, por exemplo, numa produção de textos, ou que ele possa usar na reflexão para uma resposta, para fugir dos equívocos, das alternativas erradas? Veja, nós podemos observar algumas convivências, digamos, com o meio ambiente bem-sucedidas. Uma delas, por exemplo, é o povo egípcio, né? Os egípcios, eles souberam lidar com o Nilo, souberam como se aproveitar do Nilo sem o explorarem demasiado, né? Fizeram as irrigações dos territórios que eles queriam para melhor aproveitamento da terra e, ao mesmo tempo, convivendo com o rio. E isso traz uma coisa interessante, né? Porque se nós observarmos os deuses egípcios, todos eles têm um cabeça de algum determinado animal. E sabe por quê, Marlos? Por quê? Porque estes animais eram os animais que estavam em volta do Nilo. E o Nilo, para eles, era algo sagrado. Sim. Então, nada mais óbvio de que deificar, isso é, tornar deuses os animais que estavam ali, junto ao Nilo. Daí você percebe a atenção, a ideia exata de que eles tinham de que a vida deles vinha do Nilo. E eles precisavam do Nilo, sim, e cuidavam do Nilo e respeitavam o Nilo como respeitavam seus próprios deuses. Isso é muito interessante a gente perceber. E não é só característico do Egito. Se nós pensarmos, você que está se preparando para a prova do Enem, se nós pensarmos no crescente fértil, na região que vai do Egito à Mesopotâmia, você também verá na Mesopotâmia esse cuidado a mais com as águas do rio, porque eles sabiam que a sobrevivência deles vinha dali. Justo. Por aí, Lécio? Porém, A reflexão das pessoas em relação ao local em que vive, o seu habitat, por assim dizer, né? lembrem-se do Estocolmo, 72, a partir de 72 e 10 anos, uma conferência ligada ao meio ambiente. Em 82, por meio da primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Palavrão, não? Mas no bom sentido. Brundtland. No bom sentido. Anote isso aí. Gro Harlem Brundtland. Por favor, soletre. Você pode até dar um nome para o teu filho de Gro Harlem. Isso mesmo. Surge o Eu relatório. imagino a mãe chamando. Gro Harlem, venha cá, Gro Harlem. Brundtlandinha. Que para nós é diferente, veja, com todo respeito, Claro. mas para nós é diferente porque nós temos uma outra, nosso português não tem essa relação. Essa sopinha de letras que nós brincamos Só tem outras origens. Tem uma certo? vogal e 83 consoantes. É. Mas o relatório Brundtland, dentro dessa brincadeira, você registra a informação. Pela primeira vez aparece um texto assim: usar hoje para poder ter no futuro. Sim. Usar hoje com responsabilidade, mas pensando na geração futura. Segundo esse relatório, você não tem o direito de se tornar a pessoa que mais usa, a pessoa mais feliz da história, usando aquele recurso, e o restante não poder usar depois. Porque é um sistema que pode não ter volta. Entenda o seguinte, pode não ter volta. E não dá para arriscar. Se tem essa possibilidade, e eu danificar a atmosfera, eu, ser humano, e eu danificar a água, a vida no planeta se compromete. E lembre-se, a natureza não precisa do ser humano. Nós temos que perder esta ideia teocentrista, eurocentrista, que onde eu sou a imagem e semelhança de Deus e eu posso fazer tudo. Não Antropocentrista, é, né? De não eu, é mais verdade. Sim. Nós temos que entender que eu sou a pessoa. Veja, até na tabela geológica, até então não existia o antropoceno. Não existia, só tinha dados ligados ao sistema geológico. Os grandes eventos que teve extinção. E agora já
começa, depois da Revolução Industrial, aparece o ser humano como um grande modificador e colocando em risco a sua existência, não da natureza. Justamente. Aí vale muito a pena você que está nos acompanhando entender. Este não é um discurso à esquerda, à direita, ao centro, abaixo, ao alto, lateralizado, quadrangular, em forma pluridimensional. Esse é um discurso humano, de acordo com a sua sobrevivência. É estupidez demais acreditar que você pode simplesmente degradar absolutamente tudo sem olhar para o amanhã. Isto é estupidez, não é digno do humano, porque o humano é capaz, com a sua inteligência, de transformar as coisas, mas transformar a bem da sociedade, e não o contrário disso. Esse reducionismo que alguns têm, isso é um discurso de esquerda, professor Oswaldo, isso é um discurso de esquerda. Isto é uma bobagem. Lamentável. Que se aquilata o rodapé que você encontra na sua casa. Claro que não é seu esse conceito, mas é exatamente isso. Quando pensamos em desenvolvimento sustentável, não quer dizer não desenvolver. Mas quer dizer que você deve desenvolver pensando em situações do amanhã. Olha, em 2030, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, dirá não aos carros movidos ao combustível denominado gasolina. Não, e veja, o exemplo da Inglaterra olha, justamente é extremamente interessante, porque todo mundo conhece, né, dos filmes mais antigos, o fog inglês, né, o nevoeiro da Inglaterra e tal, aquela coisa meio charmosa da Inglaterra. Depois se deram conta que boa parte do fog inglês era poluição. Justamente. E o rio extremamente poluído os que foi. Trabalhadores de carvão, e o rio extremamente poluído que foi o Tâmisa, hoje é um rio muito mais limpo, porque eles trataram o rio, eles cuidaram do rio. Eles começaram, quem lembra da abertura das Olimpíadas em Londres? 2012, se não estou enganado, é isso? 2012, 16 de Ela começa pela nascente do rio. A abertura. E vem aquela câmera transitando por todo o rio até chegar em Londres. Mas é o rio, é o foco. Mostrando isso. Mostrando que o Tâmisa nós recuperamos. Você pesca no Tâmisa. Então, e veja, é essa a questão. Se daqui a 10 anos, daqui a 9 anos nós teremos a Inglaterra, que é um dos países mais ricos e importantes do Ocidente, historicamente, fez a Revolução e tudo mais, por que outros países vão insistir em situações degradantes? E aí vem o ponto. Se a Inglaterra, onde tudo começou, porque foi a Revolução Industrial, um país que poluiu enormemente o seu rio, conseguiu recuperar esse rio, por que nós não podemos fazer também ou manter aquilo que ainda temos? Nós não precisamos não recuperar. Nós podemos recuperar, assim como podemos também manter. Trazer o desenvolvimento econômico junto com a natureza. Ninguém está dizendo que se deva evitar o desenvolvimento econômico. Não é. Como eu disse, esse é o raciocínio tosco. É o desenvolvimento sustentável. Isso, mas sustentável. Então, esse conceito, você é estudante, moço, moça, você é jovem, você já de idade madura, você deve entender exatamente isso. É a reflexão que se deve ter quando se pensa em lugares melhores, em um mundo melhor. E nós, brasileiros, por favor, então também toma aqui a liberdade, não respeitando esse seu pensamento, porque esse pensamento não deve ser respeitado, deve ser, de alguma forma, colocado para você refletir e rever esse pensamento que o Brasil, né, professor, é um país muito verde. Aqui é inacabável, essa história de Amazônia, vocês ficam reclamando da Amazônia, a Amazônia tem muita árvore, a Amazônia vai passar aí décadas e décadas e décadas e tem tanta árvore que não tem problema em desmatar a Amazônia, não tem problema em fazer queimada, vou fazer a queimada para ajeitar o meu pasto e tudo, mas não tem problema em fazer isso. Como é triste, né? Como é triste, como isso eu posso declarar, esse é um pensamento repleto de ignorância. Vamos pensar o seguinte, a Amazônia, ela sustenta a água que tem no Sudeste, a região mais populosa do Brasil. Sim. Como assim? As árvores transpiram. E a transpiração dessas árvores, por meio dos ventos alísios que saem de Nordeste, eles são jogados, depois por causa da Cordilheira dos Andes, por um sistema chamado rio voador, ou rios voadores. E se você tirar a vegetação da Amazônia, você tira a umidade de São Paulo. É só olhar no mapa. Vamos lá. África do Sul, deserto da Namíbia. Austrália, deserto de Simpson.
daí você já está dando a volta, porque a Simpson. Terra é redonda, tá? Daí você chega no deserto do Atacama, deveria ter um Você deserto... tem certeza disso? Não, como a Terra era redonda... Era... O Simpson tá certo. O Simpson tá certo. certeza O disso? Simpson tá certo. Então, Minha dúvida foi o Simpson, mas se o Simpson tá não certo, é Homer. não tem problema. Não, Homer. deveria ter um deserto ali onde é São Paulo, e não tem por causa dos rios voadores. Então, é no mínimo uma ignorância tremenda desmatar a Amazônia. Veja, nossos conceitos aqui não traduzem a verdade, mas levam você a reflexões. Debate. Essa é a função da educação. A educação só é boa quando ela faz o indivíduo pensar, ter ideias. Ela não é impositiva, ela é reflexiva. E essa é a função também de muitas questões do Exame Nacional que você encontrará. Você terá 180 questões para responder. 180 questões objetivas e uma redação. É coisa, hein? Justamente. E aqui vai o nosso desafio. Será, professor Oswaldo, que teremos questões de sustentabilidade agora em janeiro de 2021? Eu acredito que sem dúvida teremos. Né? Não tem como não ter. Nas duas versões, na verdade. Sim, é muito importante pensarmos o meio ambiente em que vivemos, pensarmos o planeta em que vivemos, sendo ele redondo ou plano, né? Seria bom pensarmos o planeta em que vivemos, né? E pegarmos exemplos do passado que trouxeram ideias do como fazer, como eu estava falando aqui dos egípcios, ou do como não fazer, como, por exemplo, quando a Inglaterra se industrializou, o mal que ela fez ao meio ambiente, até que tentou recuperar isso. Então nós temos vários exemplos, né, que podem ser utilizados para a gente aprender. Afinal de contas, quem não aprende com o passado, né, já viu, Não repete. sabe construir o seu futuro. Muito obrigado, professores. Obrigado, professor Lécio. Fechamos na conta? Obrigado ao professor Oswaldo. Super amigos, Excelente ativar. bate-papo conosco. Você está com a Unintertec, a Escola de Formação Técnica e Profissional da Uninter, do Centro Universitário Internacional Uninter. Todas as sextas-feiras, 30 minutinhos o seu encontro aqui conosco para falarmos sobre educação, para falarmos sobre cursos técnicos e hoje um especial para Enem. Então, mais uma vez, hein? Gratuito. A Uninter, Responsabilidade Social. A Fundação Wilson Pichler de Responsabilidade Social leva você mais de 400 videoaulas simulados, contato com os professores gratuitamente. uninter.com/Enem. Até a próxima semana. Muito obrigado pela companhia e um grande abraço a todos vocês. Obrigado, mosqueteiros das Ciências Humanas. Tchau, tchau.